Muito bem, vamos falar sobre o sábado, porque isso é importante. A gente vê isso, as religiões surgem de uma doutrina às vezes. A maioria das doutrinas são criadas porque as religiões querem se tornar diferentes. Porque se não tiver diferença, fica aquela, aquele pensamento nos membros. Eu vou congregar nessa igreja aqui na frente da minha casa porque é a mesma coisa, Deus é o mesmo. Então as denominações elas querem ser diferentes, que é para quando isso acontecer, eles poderem dizer, mas essa igreja aí ela não faz isso, ela não faz aquilo, ela não guarda o sábado, ou ela não faz isso, não faz aquilo. Então isso é para segurar membros apenas. Mas na verdade, queria mostrar uma coisa sobre o sábado, né? Temos que guardar o sábado. Vamos ver se é preciso guardar o sábado. Queria ler com vocês Isaías capítulo 28, verso 8, primeiro, para iniciar esse assunto. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômito e imundícia, e não há lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender doutrina? Ao desmamado do leito e ao arrancado dos seios? Então o que Deus está falando aqui é com os judeus. Eles tinham a doutrina judaica e eles tinham suas regras, todas aquelas regras pesadas. Inclusive lá no livro de Atos você vai encontrar os apóstolos tendo um estudo e uma discussão sobre isto, porque os judeus, os irmãos que eram judeus, estavam exigindo que os irmãos gentios, gentios são aquelas pessoas que não são judeus, os irmãos de outros países que começaram a crer no cristianismo eram chamados gentios. Então os irmãos judeus começaram a exigir que os irmãos gentios que tinham crido agora em Cristo guardassem os mesmos mandamentos que eles, inclusive circuncidar, né? Que é cortar o crepúsculo do aparelho genital masculino quando ele tem 8 dias, ou mesmo sendo adulto, quando se convertesse, eles achavam que tinham que cortar. E não só isso, mas outras coisas, como não comer carne de porco, não guardar o sábado, todas essas coisas. Então, os apóstolos disseram assim, por que vocês exigem dos irmãos gentios uma coisa que nem vocês conseguiram seguir, né? Foi uma boa coisa que foi falada. Então foi feito um acordo lá em Atos para que os irmãos gentios tivessem sua liberdade, né? E que eles apenas se abstivessem do sangue de animais sacrificado aos ídolos. Que as testemunhas de Jeová também interpretam errado esse versículo, porque acham que não pode fazer transfusão de sangue. Ali não está dizendo isso. Ali está dizendo para você se abster, você não beber sangue de animais, porque os pagãos naquele tempo matavam animais, por exemplo, sacrificados a Cibele, uma deusa. E aí eles matavam o animal e bebiam o sangue daquele animal. E aí os irmãos, os apóstolos pediram que os cristãos não fizessem isso. Eu creio que alguns deles estavam fazendo. Isso era para eles não beber sangue de animais que foram sacrificados a ídolos. Não falou de transfusão, se você estiver precisando de sangue e um irmão quiser doar sangue, você não poder, uma pessoa. Não tem nada a ver com isso. São doutrinas que não tem sentido. Certo? Agora veja bem o verso 10. Estou lendo Isaías 28. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Deus está reclamando que os judeus é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Não pode comer sem lavar as mãos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E Deus se encheu daquilo, enjoou aquilo e disse, porque todas as suas mesas estão cheias de vômito. Enquanto eles achavam que isso era lindo, bonito, Deus já tinha se enojado desses mandamentos, dessas regras,
e disse que isso era uma mesa cheia de vômito. Deus estava enojado disso. Então, o que Deus fez? Deus fez com que a liberdade, o repouso viesse de outra forma. Então no verso 1 diz: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. Ou seja, esse negócio de mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, já estou enjoado disso. Para mim isso está cheio de vômito. Então vou falar por outra língua agora. Vou falar de outra forma. Vocês não conseguiram guardar todos os mandamentos, então deixe de lado e vamos passar para Cristo agora. É isso que Deus está dizendo. Por outra língua falará este povo. Quer dizer, língua fala de discurso, de palavra. Vamos falar de outra forma. Vamos parar de falar em guarda de sábado, em deixar a barba crescer, em comer carne de porco. E bora pensar na graça, é isso que Deus está dizendo. Assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo, a qual diz: este é o descanso. Quer dizer, agora esse que fala com lábios gaguejantes, esse Cristo que vinha, ele seria o descanso. Aqui está, ao qual diz: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Porém não quiseram ouvir. Foi o que aconteceu com Cristo, quando ele veio. Ele diz: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês estão cansados? Quer guardar sábado? Mas Deus já se enojou de sábado. Então o que Deus faz? Dá-te Cristo agora, vem para Cristo. Mas a Bíblia diz que mais não quiseram ouvir. Preferiram ficar com o velho sábado lá de trás, que na verdade em Colossenses a Bíblia diz que era uma sombra do verdadeiro que viria depois. Assim pois, verso 13: a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra e regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás. Então, já que não querem o verdadeiro descanso, já que não querem o verdadeiro Cristo, então Deus diz aos judeus: então fiquem com esses mandamentos, com esses antigos rudimentos, que é regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vocês caiam. É isso que Deus faz. Isso é parecido com a operação do erro lá de Tessalonicenses 2, verso 7, que Deus diz: porque rejeitaram o amor da verdade, o que Deus faz? As pessoas rejeitaram o amor da verdade, aí Deus vai e envia a operação do erro para que as pessoas creem na mentira. Então é isso. Se rejeita Cristo, então fiquem então com o velho sábado, fiquem com a sombra, fiquem com os mandamentos, fiquem com a barba grande, fiquem sem comer carne de porco, fiquem com essas regras sobre regra, que para vocês pode ser santo, mas para Deus é uma mesa cheia de vômito, é o que diz em Isaías 28. Muito bem, Hebreus 4, verso 1 diz: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, repouso fala de sábado, a própria palavra sábado no grego significa repouso, pareça que alguns de vós ficam para trás, porque também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Não adiantou nada Jesus vir. Eles preferiram ficar matando cordeirinho, enquanto Jesus era o Cordeiro de Deus. Preferiram ficar guardando sábado, enquanto Jesus era o descanso para o cansado. Preferiram ficar, deixar de comer só folha. Tem gente aí da igreja de Medina comendo só folha. Enquanto Jesus, não. Jesus comia peixe. Jesus comia pão, comia peixe. Entrava na seara no dia de sábado e comia sem lavar a mão. E por isso quiseram matar ele. Em São João 5,18 diz que eles queriam matar ele porque ele não guardava sábado. Mesmo porque as pessoas não compreendiam as escrituras, gente. Era para guardar o sábado sim, mas até que chegasse o definitivo. Você vai ficar com o provisório depois que o definitivo chega. Você vai ficar com a sombra depois que o verdadeiro chega. Então se a minha esposa, eu viajo e ela fica com a minha foto, é bom, tudo bem. Mas depois que eu chego, ela tem que largar a foto de lado e ficar comigo, que sou o real, o verdadeiro, Então é o que as pessoas ficam com a sombra quando o verdadeiro já chegou. Isso é terrível. Porque nós, os que temos crido, entramos, veja bem, os que têm crido em quem? Em Cristo, os cristãos. Porque o verso 3 de Hebreus 4:
Porque nós, os que temos crido, entramos, não vamos entrar, mas entramos no repouso. Entramos no sábado, Cristo é o sábado. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, sem afinidade ao sábado agora, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Que esse 7º dia aqui que Deus repousou lá atrás, quando fez o mundo, nem era dias da semana, mas Pedro diz que um dia para Deus é 1000 anos. Então Deus fez o mundo em 6.000 anos e descansou no 7º 1000 ano, que seria 1000 anos e não um dia de 12 horas. Ainda tem isso ainda. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, o que é boas novas? É o evangelho, não é judaísmo, não é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra. As boas novas, que é o evangelho. Pregadas as boas novas, não entrarão por causa da desobediência, que foi os judeus. Não entraram em Cristo, fizeram foi matá-lo. Não entraram no verdadeiro repouso, ficaram com um dia da semana que não tem mais nada a ver hoje. Determina outra vez um certo dia hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Quer dizer, o Messias chegou, o sábado chegou, o repouso chegou, o descanso chegou, então não endureçais o coração, entra logo nele. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falará, ou melhor, não falaria, depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Agora Paulo diz no verso 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, que é o verdadeiro sábado, que é Cristo, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Muito bem. Então, Colossenses 2, verso 16, diz assim, portanto, ninguém vos julgue pelo comer. Tá comendo carne, é pecado. Tá fazendo isso. Não julgue os irmãos pelo comer. Ou pelo beber. Bebeu Coca-Cola. Existe esse espírito até no meio de gente da mensagem do profeta, né? Que diz que beber Coca-Cola é pecado. Não pode fazer mal para a saúde, tudo bem. Mas fazer mal para a saúde não significa que é pecado. Uma coisa é a questão de saúde, outra coisa é pecado. Por exemplo, comer muito açúcar faz mal para a saúde, vai causar diabetes. Mas não é pecado. Beber Coca-Cola pode causar diabetes, pode causar câncer, não vou dizer que não. Mas não que seja pecado, tá bom? Então, por isso Paulo diz, ninguém julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, porque os judeus também queriam que os irmãos gentios guardassem as festas, né? Aquelas luas novas, as festas dos tabernáculos, as festas das primícias, e isso também estava errado, porque ninguém tem que fazer mais isso hoje. E por causa dos dias de festas, ou da lua nova, agora veja bem, ou dos sábados. Se é para guardar sábado, por que Paulo está chamando a atenção dos irmãos que julgavam os outros aqui, porque não guardavam o sábado? Não, vamos ser sinceros. Sábado aqui, irmãos, era uma sombra, quer ver? Olha só o verso 17. Olha só, verso 16 primeiro para entender. Portanto, ninguém vos julguei pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Quer dizer, Paulo está chamando o sábado de uma sombra. Você vai ficar com uma coisa que é uma sombra, como eu disse agora. Você vai ficar com a foto da sua esposa depois que ela chegou. Eu amo a minha esposa, ela viajou, vou ficar com a foto dela. Tá bom, tudo bem, se ela tá viajando, fica com a foto. Mas agora ela chegou, você vai ficar lá no canto com a foto, beijando a foto, enquanto a mulher tá lá na cama, esperando, pelo amor de Deus. Larga essa foto e abraça o que é real. Jesus chegou, meu amigo, o verdadeiro sábado. Larga esse dia aí de 12 horas. Que isso aí não tem nada a ver mais hoje. Isso aí foi naquele tempo dos judeus. Era para ser guardado porque Cristo não tinha vindo ainda. Ainda tem mais ainda. Sabe por que era que tinha que se guardar também?
porque estavam todos no deserto, no mesmo lugar, em Israel. Então, quando era sábado para um, era para todos. Mas hoje os cristãos estão espalhados no mundo todo. Quando é sábado para um, para outro já é domingo. Por exemplo, quando é sábado aqui no Brasil, no Japão já é domingo. Então, como é que pode? Você guarda o sábado aqui, enquanto que lá no Japão os irmãos que guardariam sábado estariam no domingo. Então, pelo amor de Deus, vamos raciocinar e deixar de criancice, né? Então, Paulo diz no verso 17, o sábado e essas luas novas, essas festas, são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Em Gálatas 4, verso 9, diz assim, mas agora, depois, conhecendo a Deus, né? Ou antes, sendo conhecido por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? Olha, Paulo está chamando essa guarda de sábado aí de rudimento fraco e pobre, né? Mas agora que você conhece a Deus, agora que você conhece o Cristo, agora que você é cristão, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias e meses e tempos e anos? Tá guardando dia de sábado? Tá guardando sexta-feira santa? Tá fazendo festa de lua nova? Tá fazendo festa de tabernáculo, festa de primícia? Para com isso, isso é rudimento velho, fraco, frio, pobre. Então Paulo chega a dizer assim, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Quer dizer, não adiantou nada o evangelho, não adiantou nada eu ter pregado todas essas epístolas, não adiantou nada Cristo ter vindo. Então, agora alguém diz, eu vou provar para você que os discípulos guardaram o sábado mesmo no Novo Testamento. Então, bora ver, eu vou para isso lá. Lucas 23, verso 56. Diz assim, depois que Jesus foi morto, né, estava sepultado. E voltando, elas prepararam especiárias e ungüentos, melhor dizendo. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Tá? Vamos ver o tempo que essa escritura aqui foi posicionada, esse acontecimento. Foi quando Cristo morreu e foi sepultado. Né? Então foi antes de Paulo se converter, foi antes de Paulo escrever as epístolas, né? Porque Paulo se converteu muitos anos depois disso aqui. Tá bom, elas guardavam o sábado quando Jesus estava sepultado, mas o importante é que muitos anos depois Paulo veio e disse que isso estava errado. Você entende? Então elas guardaram porque não sabiam ainda da doutrina. Deus enviou Paulo depois e posicionou a doutrina. Por outro lado, essas irmãs aqui que guardaram o sábado segundo o mandamento, elas eram obrigadas porque Cristo tinha vindo. O que aconteceu? Cristo apenas realizou os atos do Messias. Cristo não ensinou nenhuma doutrina aqui. Ele apenas realizou os atos. Nem o livro de Marcos, Mateus, João e Lucas tinha sido escrito ainda. Esses homens escreveram isso por volta de 50 anos depois de Cristo. Então, as mulheres guardaram, sabe? Tinha que guardar mesmo, não tinha ainda nenhuma doutrina. Depois Deus enviou os apóstolos para quê? Para doutrinar a igreja e posicioná-la. Aí veio Paulo mostrando que o sábado é sombra das coisas futuras, que isso é rudimento pobre e fraco, e que os irmãos têm que guardar é Cristo, que Cristo é que é o repouso. Então, citar essa escritura aqui é uma pobreza. Não tem nenhuma escritura depois das epístolas de Paulo que eles guardaram o sábado. Por outro lado, ela sendo judeu, o povo sendo judeu, eles tinham que guardar mesmo, porque era questão de lei do país. Eles tinham que guardar aqui, né? Porque era questão de lei do país. Mas, irmão, Cristo nos chamou para a liberdade, Cristo é o repouso. Paulo veio depois que essas irmãs voltaram lá e prepararam a especiaria e unguento, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Depois disso, Paulo veio e posicionou e mostrou que isso era rudimento pobre e fraco e que os cristãos agora deviam entrar em Cristo e não endurecer o coração, para não seguir o mesmo exemplo dos judeus. Então é isso aí, gente. Não precisa guardar sábado, não. Entre em Cristo, que Ele é o repouso. Esta é a verdade.